Então, como que a igreja deve tratar os pecadores? Como nós temos visto a igreja tratando os pecadores? Bom, para começar esse vídeo, eu já quero dizer de forma antecipada que, biblicamente falando, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos 3, 23, salvo engano. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significa que todo mundo está no mesmo nível de miserabilidade espiritual e todos dependem de Deus. Quem são pecadores na igreja e quem não são? João diz que se dissermos que não temos pecados, mentimos. Então, todas as pessoas cometem pecado por causa da sua natureza pecaminosa. Infelizmente, nós temos uma natureza que é corrompida, é uma natureza pecaminosa, ela nos leva a cometer erros. Você pode não cometer pecados à semelhança de outros, como adultério, fornicação, assassinato, como o homicídio. Você pode talvez também não cometer pecados como a mentira, mas alguma coisa errada você vai fazer. Algum pecado você vai cometer, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso, nós precisamos da graça de Deus. Não por acaso Paulo diz em Efésios 2, versículo 8, que vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não é pelos méritos, não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos. Boas obras acompanham a salvação e não o contrário. Ninguém é salvo pelo que faz, mas faz boas obras porque é salvo. Então quem são os pecadores na igreja? Bom, dentro da igreja existe aquelas pessoas que cometem algum pecado muito grave que acaba sendo descoberto e se torna um escândalo, né? Como pecados de prostituição, adultério, homicídio, coisas assim gravíssimas, né? E aí, quando essas pessoas praticam tais pecados, a congregação trata essa pessoa de forma diferente. Como uma igreja deveria tratar esses pecadores, tá? E lembrando que quando falamos de pecadores, nós não estamos mudando classe, ou criando classe de pessoas da igreja, de santos e pecadores, tá? E antes de eu entrar aqui nesse assunto, eu vou deixar para você bem claro aqui uma coisa. O homem, isto é, o ser humano, ele não é pecador, ele não peca porque ele é pecador. Ele é pecador porque ele peca, né? É até uma pergunta que às vezes nas aulas eu faço. O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Não, o homem não é pecador, isto é, ele não peca porque ele é pecador, tá? Ele é pecador porque peca. Significa que o ser humano originalmente foi criado perfeito. Adão foi criado perfeito por Deus e ele não tinha pecado. Ele passou a tornar um pecador depois que ele pecou. Tanto Adão quanto Eva. Ambos tornaram pecadores a partir do momento que eles pecaram. Então fica claro que uma pessoa ela é pecadora quando ela peca, tá? É o pecado que torna uma pessoa pecadora e não o contrário. Nós não nascemos pecadores. Nós no sentido espécie humana, porque todos que vieram depois de Adão herdaram a natureza pecaminosa de Adão. Mas nós, no sentido espécie humana, fomos criados em Adão perfeito e tornamos pecadores a partir da prática do pecado. Então você passa a ser um pecador quando você comete um pecado, correto? Por exemplo, ninguém vai preso se não cometer um crime, embora na mente da pessoa muitas vezes ela comete um crime, mas ela não vai presa porque pensou apenas em cometer um crime. Ela só vai presa quando ela cometeu o crime e, de acordo com a lei, está provado que ela é responsável e precisa ser punida pelo que ela fez. Então, você acaba se tornando uma pessoa pecadora quando você pratica um crime, pratica um pecado. E dentro da igreja, quem são os pecadores, né? São pessoas que acabaram cometendo um pecado grave. Não que outros não sejam graves, mas pecados como adultério, prostituição, entre outros, que quem frequenta a igreja sabe. Essas pessoas cometem esses erros na igreja
E a congregação, a liderança, acaba tratando esses casos de forma diferente. E aí vem a pergunta: como essas pessoas que deslizaram na igreja, cometeram erros, sabe? Que pecaram, fizeram coisas que a congregação entende que não pode fazer, e esta pessoa fez, como que essa pessoa deve ser tratada na igreja? Para explicar isso, eu quero trazer aqui para vocês uma passagem bíblica que está em João capítulo 8. Um exemplo de como deve ser tratado uma pessoa na igreja que cometeu um erro, gente. Todo mundo está sujeito a cometer erros. Todo mundo pode cometer erros, né? Pode no sentido, está sujeito a cometer um erro, correto? Tem gente que infelizmente cai em laços terríveis. Porém, nós não podemos deixar essa pessoa morrer desta maneira, né? Ser discriminada, expulsá-la da igreja, tratá-la com indiferença. Uma pessoa que erra na igreja não pode ser tratada com discriminação. Ela precisa ser trazida para perto. A pessoa que peca na igreja, ela precisa ser amada, ela tem que ser cuidada. Como que eu sei? É simples, gente. Para nós sabermos como deve ser o tratamento com uma pessoa que tropeçou, que errou, nós temos que olhar para a Bíblia. Jesus é o modelo, ele é o modelo principal que devemos olhar e aprender com ele. E o que ele deixou para nós como lição, para nós olharmos e aprendermos, né? E pegar o exemplo a ser seguido. João capítulo 8, eu vou ler essa passagem para você aqui, ó, que nós temos uma adúltera encontra a luz. Aqui diz assim que, entrando Jesus, seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo alegrava-se ao seu redor. No capítulo 3 do capítulo 8 é dito que os escribas e fariseus, escribas eram as pessoas que estudavam a Bíblia, né? As escrituras sagradas, eram quem escrevia, e depois esses escribas passaram a estudar as escrituras e tornaram os mestres da lei. Então esses escribas e fariseus, que era uma classe de pessoas também que estudavam e eram muito religiosos e queriam levar a sério, iam executar a justiça a todo custo. Então esses religiosos pegaram uma mulher, e aqui diz que ela foi surpreendida em adultério. Foi um flagrante. Pegaram a mulher surpreendida em adultério. É um caso gravíssimo aqui, coitada daquela mulher. Quando foi pega naquele ato, o que fizeram? Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Eles forçaram a mulher a ficar de pé no meio de todos. Eles expuseram aquela mulher, né? Eles tornaram aquela mulher exposta, publicaram o pecado dela e disseram: olha, essa mulher cometeu um pecado. E aqui diz que eles forçaram ela a ficar de pé, gente. Olha que atitude que esse pessoal tomaram aqui. O que fizeram depois na sequência? E disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Sendo Moisés na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu que dizes a este respeito? Eles pegaram uma mulher no ato de adultério, forçaram ela a ficar de pé no meio de todos e usou a lei como referência. A lei de Moisés manda a gente matar esta mulher a pedras. Matar ela porque ela cometeu adultério. Sim, ela tem que morrer porque cometeu adultério. Olha o que esses homens fizeram, gente. Esta era a atitude, foi a atitude deles, dos religiosos. Seria para resolver o problema daquela mulher, ela teria que morrer a pedras, conforme a lei manda. Eles eram bem radicais. Agora, você vai ver como Jesus tratou o caso. Olha só, no versículo 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra.
com o dedo como se não tivesse ouvido. Jesus ouviu essa conversa e ele continuou escrevendo como se não tivesse ouvido e continuou escrevendo. Por quê? Inicialmente, eles queriam testar Jesus para acusá-lo de alguma coisa. Pegaram uma situação dessas, vamos agora colocar Jesus na parede, eu quero ver como é que ele sai dessa situação. A mulher foi pega no ato, nós temos a lei ao nosso lado que dá direito de matar a mulher, agora eu quero ver o que é que ele vai falar. E aí Jesus ouviu isso, perguntaram para Jesus, e aí, o senhor tem o que dizer a respeito desse caso aqui? E ele escrevendo em terra, continuou, como se nada tivesse acontecido, não tivesse ouvido nada. O versículo 7, porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse. Aí eles insistiram na pergunta, eles queriam que Jesus respondesse aquela questão. E como eles insistiram, Jesus então responde e diz a famosa frase, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Essa frase ficou famosa, né? Até hoje usa-se muito essa frase, muitas pessoas usam essa frase aqui. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem se acha sem pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí diz aqui o texto que 1 saiu, ninguém conseguiu atirar a pedra na mulher, porque todos entenderam que tinha algum pecado. Recuaram e foram embora. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim Jesus disse, nem eu te condeno, pode ir e não peques mais. Esta foi a resposta de Jesus. Eles foram convencidos pelas suas consciências dos seus pecados. Gente, ninguém tem direito de condenar ninguém. Nós não temos direito de julgar as pessoas pelos seus erros. A igreja precisa entender que ninguém tem nenhum tipo de moral para condenar uma pessoa que errou. Nós devemos sim disciplinar. Disciplinar, o que é disciplinar? É expulsar da igreja? Não. Disciplinar, gente, é você fazer uma orientação, provocar a consciência dessa pessoa para que ela perceba que ela cometeu um erro e que ela tem que se arrepender desse pecado para que coisas piores não aconteçam com ela. Jesus, ele olhou para a mulher e falou assim, olha, mulher, ninguém te condenou? Falou assim, não, Senhor. Aí eu faço a pergunta, ela não tinha pecado? Sim. Foi declarado que ela foi pega num ato adulterando. Foi flagrante, está claro no texto. Flagrante adultério. Ela foi colocada de pé, ela não tinha nem reação, porque ela de fato foi pega num ato. Até não sei aqui se foi até algo planejado, né? Sabe-se lá o que aconteceu, eu sei que pegaram essa mulher e ela não tinha o que fazer. E ela tinha sim cometido o pecado. E eles queriam matar ela porque a lei dizia para matar. Só que Jesus falou para ela, falou para todo mundo, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí a consciência deles os convenceu que, olha, você também tem pecado. Você pode não ter feito o que ela fez, mas você também tem culpa. E você não tem direito de matar esta mulher. Então não é assim que trata um pecador. Jesus olhou para ela e disse, ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, eu não te condeno. A única pessoa que podia condenar aquela mulher era Jesus. Porque Jesus nunca pecou. Diz a Bíblia que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus nunca pecou. Jesus é perfeito, né? Moralmente perfeito, em todo sentido ele é perfeito. Então, a única pessoa que podia condenar a mulher era Jesus. E ele fez isso? Não. Ele disse, nem eu te condeno. Eu não te condeno. Mas ele deu a orientação. Vai e não peques mais. O que Jesus quis passar para aquela mulher? Ela certamente sabia
que tinha pecado. E ela sabia que tinha errado. E Jesus provocou nela esse pensamento, a consciência. Ninguém te condenou. Ela, não. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. O que quer dizer? Jesus falou que estava tudo bem, que ela poderia pecar, que o que ela tinha feito não tinha nenhum problema, que estavam exagerando. O que ele quer dizer que não tem pecado atire a primeira pedra? Ele estava dizendo que nenhum de nós, seres humanos, temos moral e condições de julgar os outros, porque todos nós cometemos pecados. E o único que pode condenar é ele, e ele não o fez. Por quê? Porque ele veio justamente para salvar as pessoas dos seus pecados. O papel de Jesus é produzir nas pessoas a consciência de que são pecadoras. Gente, o papel do Espírito Santo, Jesus falou que quando ele subisse para o céu, ele mandaria o Consolador, e o Consolador convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ideia de Jesus é que as pessoas se convençam, através do Espírito, do pecado. O que é convencer do pecado? É ter consciência de que está errado. Ter consciência de que está em pecado. O que é em pecado? Não, eu estou vivendo em desobediência a Deus. E eu preciso deixar essa prática. Então Jesus não está como uma pessoa que impiedosa, que você cometeu erro, puf, morreu. Você cometeu um pecado, pronto, está morto. Você tem que ser condenado ao inferno. Não é isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E aí ele diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E as parábolas que ele conta, da ovelha que se perdeu, ele foi atrás dessa ovelha. E a parábola do homem que foi ferido, que o samaritano veio e sarou as feridas do homem. Então, gente, Jesus veio para sarar as pessoas, perdoar as pessoas. Você que está ouvindo aqui, quem sabe você foi expulso de uma igreja, alguém te tratou de maneira deselegante, uma grosseira, sabe? Condenou você pelos seus pecados e te tratou mal e você se aborreceu com a igreja, né? Ouça, Jesus, ele quer perdoar o seu pecado, sarar as suas feridas. Jesus, ele quer te dar uma nova vida, mostrar para você o outro lado da história, gente. Qual é o outro lado? Uma vida sem pecado, que é possível. Senão Jesus não viria aqui para nos ensinar a sua palavra. E quando nós pecamos, irmão, peça a Deus perdão que ele te perdoa. O que é que diz a Bíblia? O que confessa e deixa alcança misericórdia. Mediante a confissão tem perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então você tem que entender que o papel de Cristo não é condenar pessoas, é restaurar as pessoas, trazê-las para perto, despertar nelas a consciência, como ele fez naquelas pessoas da história. Desperta na consciência, você também tem pecado, então não julga os outros. Vamos entender que nós temos que ajudar as pessoas que pecaram, as pessoas que erraram, as pessoas que estão aí sofrendo porque cometeu algum erro. Não é passarmos a mão na cabeça da pessoa, é claro que não, gente. Mas é despertar nela a consciência que ela cometeu um erro, que isso vai fazer mal para ela. Jesus falou assim, ó, eu não te condeno, mas eu vou te dar um conselho. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, mulher. Se você continuar nessa prática aí, qualquer hora você vai morrer. Vão matar você. Então para de fazer essas coisas. Ó, desperta a sua consciência para fazer aquilo que é certo. Então, gente, nós temos que aprender com Jesus sobre como tratar os pecadores. Olha como ele tratou o adúltero. E o adultério era gravíssimo, ainda é grave. Mas na cultura da época, era passível de morte. A pessoa morria apedrejada. Então, vamos ter uma visão diferente sobre as pessoas que erram na igreja. Vamos amar essas pessoas, vamos trazê-las para perto de nós, vamos oferecer a elas a nossa ajuda e vamos dar a elas a palavra de Deus. Despertar nelas a consciência de que aquilo que elas fizeram não é certo e que precisam se arrepender, que a metanoia, arrependimento significa a palavra grega, né? É metanoia, mudança de mentalidade. Vamos restaurar as pessoas, vamos trazer de volta aquelas que se foram, vamos sarar aquelas que estão enfermas, vamos buscar a ovelha que se perdeu. Esse é o papel cristão. É isso que nós devemos fazer com os nossos irmãos feridos na caminhada.
Querido, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, manda para um familiar seu, manda para alguém que está talvez vivendo uma situação dessa. Compartilhe o conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, faça parte aqui desse grupo. Nosso canal é voltado para a palavra de Deus, trazer o sentido real dos textos bíblicos e edificar a fé dos irmãos em Cristo Jesus. Então, conto com você. Também curte aqui o nosso vídeo, que é muito importante, porque daí o YouTube vai mostrar para mais pessoas, porque entende que é relevante o nosso conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe, fique em paz e até o próximo vídeo, querendo Deus.